Bom, pessoal, vamos continuar então nossa aula e agora nós vamos fazer exercícios com 3 conjuntos, né? Uma população consome 3 marcas de sabão em pó, A, B e C. Feita uma pesquisa, né? Deixa eu colocar a canetinha preta aqui para a gente escrever isso aí. Feita a pesquisa de mercado, escolheram os seus resultados tabelados abaixo. Na verdade, a tabela está aqui em cima para ficar mais fácil. A gente tem o espaçozinho melhor aqui. Então, aqui está o conjunto A, aqui está o conjunto B, e aqui está o conjunto C. Então, aqui é o A, aqui é o B, aqui é o C. Aqui por fora tem o nosso conjunto universo aqui. Conjunto universo. Inclusive, tem 115 pessoas que não gostam de nenhuma das três. Então, esses 115 estão aqui fora. Beleza? Esse tipo de exercício sempre começa do centro aqui, ó, do A, B e C junto. É 5. Então, você coloca aqui 5. Aí, você vem aqui, ó, A e C, 28. Aqui, ó, A e C é essa parte aqui toda. A com C, essa parte aqui toda. Se já tem 5 aqui, sobra 28. Menos os 5 dá 23. B e C, 41. Então, o B e C é essa parte aqui toda. Inclusive, esses 5 aqui. Então, aqui vai ser, essa partezinha aqui, vai ser o 41 menos 5, que dá 36. A e B, 25, é aqui essa parte toda. Se já tem os 5 aqui, 25 menos 5, sobrou 20, beleza? Então, vimos essa primeira parte, beleza? Bom, vamos lá, vamos continuando. Aqui, ó, o A, ele tem 109. Só que aí já tem esses 20 aqui, esses 5 aqui, esses 23. Então, fazendo aqui, ó, o 109. 109 menos o 23, menos o 5, menos o 20, vai dar 61. Então, sobra 61 aqui. Então, vocês viram o que eu fiz? Eu fiz aqui, ó. Eu fiz o 109 menos o 20, menos o 5, menos o 23. 23 mais 5 daqui dá 28, 48. Então, 109 menos 48 dá 1,61. Beleza? Mesma coisa para o B. O B tem 203. Então, você faz 203 menos o 20, menos o 5, menos o 36. Que esses caras estão no B também. Então, aqui, ó, 203 menos o 20, menos o 5, menos o 36. Dá 142. Então, aqui, ó, 20... aqui dá 41, 61. Então, esse aqui fica 2, 142, certinho. E o C, 162. Então, você vai fazer o 162, menos o 23, menos o 5, menos o 36. Então, 162, menos o 23, menos o 5, menos o 36. Deu 98. Então, aqui, ó, 98, só confirmando, 20, aqui deu 41, 64, deu 198, na verdade. Certinho. Beleza? Subtraindo. Então, agora que a gente já tem tudo isso, vamos ver o que ele quer, né? Vamos lá. O número de pessoas consultadas é o total. O total vai ser a soma disso aqui tudo, ó. Inclusive esse 115. Aí, alguma manhãzinha para você. Essa parte aqui toda do B, ó, você já sabe que vale esses 4 aqui, ó. Você já sabe que vale 203. Então, você já põe 203, já pegou esses 4 aqui. 61 com 23 dá 84. O 98 e o 115. Então, somando aqui, ó, 3 aqui com 4, 7, 15, mais 5, 20, sobe 2. Aqui 10, 20, sobe 2. 2, 4, 500 pessoas. Então, resposta aqui, 500 pessoas. O número de pessoas que consomem só a marca A. Só a marca A é esse pessoal aqui, ó, 61.
Número de pessoas que não consomem a marca A ou C, nem A nem C. Aí nem A nem C, você tira esse pessoal aqui, ó. Sobrou os 142 e os 115 não consome nenhuma, hein? 7, 5, 2. 257. Número de pessoas que consomem ao menos duas marcas. Ao menos duas. Deixa eu sair daqui para você ver. Ao menos duas marcas. Vamos voltar lá. Deixa eu tirar isso aqui. Ao menos duas marcas. A gente está falando desse pessoal aqui, ó. Como falar ao menos duas, quem consome 3 também é ao menos duas. Então aqui deu 41, que é o 5 mais 36, 41, mais o 20 com 23 dá 43. Isso aqui dá 84. Então deu 84 pessoas, beleza? Fechou aqui? Então vamos para o próximo, gente. Eu sugiro que você pause aí e tente fazer esse exercício agora que você já viu como é que faz. Nesse exercício ele fala, ó, num dado momento, 3 canais de TV tinham em sua programação novelas em seus horários nobres. A novela A no canal A, a novela B no canal B, a novela C no canal C. Numa pesquisa de 3.000 pessoas, então ele já deu aqui o conjunto universo, perguntou-se quais novelas agradavam. A tabela a seguir indica o número de telespectadores que designaram as novelas como agradáveis. Então aqui eu estou vendo que são 3 conjuntos. Eu tenho aqui o conjunto A, eu tenho aqui o conjunto B e eu tenho aqui o conjunto C. A gente sempre começa pelo meio, que é a interseção dos 3, aqui 100. Então 100 aqui. Aí, ó, e vai fazendo A com B, 350. Então, se o A com B é 350, vamos lá. O A com B é isso aqui tudo. Já tem 100 aqui, sobra 250. Você faz 350 menos dos 3 aqui, deu 250. A com C, 400. Então, o A com C é essa parte aqui. Já tem 100 ali, sobra 300. 400 menos 100, 300. O B com C, 300. B com C, 300. O B com C aqui, 300 menos 100, deu 200. Aí eu volto aqui agora para o A, 1450. Bom, 1450 menos 300 menos 100 menos 250, isso aqui dá 650, então 1450 menos 650 dá 800. 1150 é o B. Beleza. Então, 1150. No B eu tenho aqui 200, 300, 550. Esses três juntos aqui, ó. 300, 550. 0, 0. Aqui vai ficar 600. Então, aqui 600. O C são 900. Então, o C, eu já tenho os 300, 400, 500, 600. Então, 900 menos 600 dá 300. Como o exercício quer o que não gosta de nada, eu vou somar todo mundo aqui e ver quanto é que vai dar. O A inteiro aqui, a gente não precisa fazer a conta. O A inteiro, ó, tá dando aqui, ó, 1450. Mais, então isso aqui tudo já foi, 600, 200, 300. 600 com 200 dá 800, com 300 dá 1.100. Então, aqui deu 1.100. Então, 0, 50, 5, 2. 2.250. Como tem total de 3.000 pessoas, ele está dando 2.250. Então, 2.550. 0, 5, aqui pegou emprestado, ficou 9. Aqui ficou 4, 0. 450 pessoas não gostam de nenhuma das três, beleza? Fechamos aqui a questão, tranquilo? Então, beleza, gente. Então, você já aprendeu a fazer com 2 e com 3 conjuntos, beleza? Então, vamos seguir nossa matéria para a gente finalizar essa parte de conjuntos, tá bom? Conjuntos numéricos. Pessoal, basicamente aqui a gente tem uma história para contar, né? Uma história sobre os números. E basicamente
O homem, ele foi sentindo necessidade de números diferentes ao longo daquilo que ele ia fazendo. Começou um homem, né, com um pastor, né, com as ovelhas dele, e ele precisava saber se nenhuma ovelha ficou para trás, né? Ou se não está em uma ovelha a mais, né? Pegou a ovelha do vizinho por engano, né? Então, o que acontece? Inicialmente, o que ele fazia? Para cada ovelha que passava, ele colocava uma pedra na sacola e ia vendo. Quando ele chegava em casa, ele ia tirando as pedras e via se a quantidade de pedras era igual ao número de ovelhas. Mas, na verdade, isso aí ficou um pouco impraticável, dava muito trabalho. Então, ele criou o conjunto dos números naturais, que aí foi o 0, 1, o 2, o 3, o 4, o 5 e por aí foi, tá? Então, esse é o conjunto dos números naturais. O homem tinha necessidade de contar as coisas, tá? Então, veio, esse aqui é os números naturais. Veio o conjunto dos números inteiros, tá? O que foi o conjunto dos números inteiros? Foi a necessidade do homem ficar devendo. Olha, eu estou negativo, eu estou menos 3, estou devendo R$100, eu estou menos 100. Então, veio aqui a criação dos números inteiros. Tá? Aqui não é o intuito de você aprender a fazer contas daqui nessa parte, não, tá? Nós vamos ter aulas específicas para operações. Então, esse aqui é o conjunto dos números inteiros, que nada mais é que o conjunto dos números naturais com os negativos. Uma coisa importante sobre os números inteiros é o seguinte, tanto para os inteiros quanto para os naturais. Se você vier aqui colocar um asterisco, você tira o 0. Então, aqui seria um conjunto dos números naturais não nulos. Tá? Se você vier aqui com um Z e colocar um asterisco, você tiraria o 0. Tá? E aí é interessante isso, tá? Aqui seria inteiros não nulos. E aí tem a questão seguinte, ó, se você colocar um Z mais assim, aí alguém deve estar falando inteiros positivos. É quase isso, só que não é isso. Seriam os inteiros não negativos. Aí alguém deve estar, parei, vou embora. Depois disso eu falar inteiros positivos, vou falar inteiros não negativos, é a mesma coisa. Não. Não, senhor e não, senhora. Inteiros positivos, você está falando só dos números positivos. 1, 2, 3, 4. Quando você fala inteiros não negativos, você está incluindo o 0, porque o 0 ele não é nem negativo nem positivo, ele é nulo, neutro. Então, quando eu falo Z+, eu estou falando o 0, 1, 2, 3. E diz se eu quiser tirar o 0, aí você põe um asterisco também, tá? Mas o Z+, ele tem o 0. Então, é inteiros não negativos. Inteiros não negativos não é a mesma coisa que inteiros positivos, não, viu? Z-, vão ser só os negativos. Menos 3, menos 2, menos 1, 0. Inclusive o 0 está junto. Então aqui seria inteiros não... Eu falei não negativos agora, gente? Mas na verdade não positivos. Tá? Esses aqui são os não positivos. Se está o menos, é os não positivos. Se está o mais, é o não negativo. Se você quisesse tirar, por exemplo, o 0 aqui no menos, você coloca o asterisco. Z menos, aí sim, seriam os números negativos. Que aí eu tirei o 0 também. Tá? Esse conjunto aqui, ó, seria o conjunto dos números inteiros negativos. Beleza? Se eu colocasse o Z mais asterisco, seriam os inteiros positivos, tá? Então, é isso que eu tenho para falar aqui dos naturais e dos inteiros. Só que aí existiu a necessidade do homem dividir as coisas, né? Eu não vou comer a barra de chocolate inteira, vou comer 3/4 dela. Então, vieram o conjunto dos números
racionais. E aí o conjunto dos números racionais tem esse símbolozinho Q com um traço, são todos os números que podem ser expressos na forma de fração. E aí, quando eu falo disso, eu estou falando de quem? Eu estou falando do 2, por exemplo. O número 2, o 2, ele é a mesma coisa que 2 sobre 1. Eu estou falando do menos 3, porque o menos 3 é menos 3 sobre 1. Eu estou falando dos 7 quintos, que é a fração, especificamente. Estou falando do 4,8, porque o 4,8, gente, ele é 48 sobre 10. Na verdade, divide por 2 é 24 por 5. Eu estou falando do 0,777, que são as dízimas periódicas, tanto a simples quanto a composta, tá? Isso aqui seria 7 sobre 9, então você consegue colocar na forma de fração. Então são os números naturais, os inteiros, as frações, os decimais e as dízimas periódicas. Bom, e aí veio o conjunto dos números irracionais. O que são o conjunto dos números? Bom, se os racionais são os que você consegue pôr na forma de fração, os irracionais são os que você não consegue. Exemplo dos irracionais, o π, que é o 3,14, 15, né? Ele não é uma dízima periódica, né? Ele vai se tendo vários números, não tem uma repetição, então você não consegue fazer ele na forma de fração. E as raízes, basicamente as raízes que você não sabe quanto que dá, tá? Tanto raiz terceira, raiz quarta, né? Que não sejam exatas. E aí, gente, deixa eu só finalizar fazendo um desenho justamente com isso tudo. Então, o conjunto dos números naturais, ele está dentro do conjunto dos números inteiros. E o conjunto dos números inteiros está contido no conjunto dos números racionais. Gente, aquela questão do mais, do menos, do asterisco, serve também para o conjunto dos números racionais, reais e irracionais, tá? Tá lembrando que o mais são os não negativos, o menos são os não positivos e por aí vai. O mais os não negativos, o menos os não positivos, né? Falei direitinho, né? Então aqui estão o conjunto dos números racionais, os racionais e os irracionais não têm nada em comum, e isso aqui por fora é o conjunto dos números reais. Os reais é igual aos racionais, união com os irracionais, tá? Esse aqui é o conjunto dos números reais, são os que a gente utiliza. Bom, a título de curiosidade, para quem tem isso no edital, a gente vai estudar, quem não tem, deixa para lá. Existe um outro conjunto numérico, é o conjunto dos números... Eita, fiz besteira aqui. Conjunto dos números complexos. O que é o conjunto dos números complexos? São os números que vão ter as raízes dos números, raízes de índice par dos números negativos, tá? Então, esse aqui é os números, é um C, tá, gente? Complexos. Então, só para deixar claro, ainda existe um outro conjunto acima dos números reais, mas não se preocupe com ele agora, tá? Só saiba que ele existe, tá? É bom saber, ter essa noção de que ele existe e que os números reais estão dentro dele, tá? O conjunto dos números reais está dentro desse tal de conjunto de números complexos. Mas não se preocupa com isso não, porque se você vai estudar números complexos é no mínimo umas 6 aulas só sobre isso, a gente vai estudar bem direitinho isso. Mas se você não tem isso no seu edital, quem tem só conjunto no edital não tem essa parte complexa não, tá bom? Então, fechou aqui, esses são os conjuntos dos números que a gente tem, naturais, inteiros, racionais, irracionais e naturais, inteiros, racionais, irracionais e reais. Beleza, gente? Então, fechamos aqui. Espero que você tenha entendido.
Um forte abraço e até a próxima aula.